Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Negócio fechado, o zagueiro Pablo assina contrato de empréstimo com o Botafogo. Impasse com o Flamengo já afeta psicológico do zagueiro Léo Ortiz. Com decisão inédita em reunião hoje, Ferdi revela quem vai ser o árbitro do jogo Vasco e Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Vasco da Gama nesse domingo pela sexta rodada do Carioca. O Tite deu treino tático nessa sexta-feira e já esboçou uma provável escalação para o jogo com os retornos de Cebolinha e Pedro. Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Mateuzinho e Thiago Maia, que não participaram da pré-temporada nos Estados Unidos, foram reintegrados ao elenco do Flamengo nesta sexta-feira e participaram da atividade com o elenco sob o comando do Tite. O Flamengo ainda não negociou os jogadores com o Botafogo e Internacional e a comissão técnica decidiu então reintegrá-los ao elenco. O Internacional ofereceu cerca de 3 milhões de euros, 15 milhões de reais na cotação atual, ao Flamengo para ter o Thiago Maia. No entanto, o Mengão aceita negociar o volante apenas por 5 milhões de euros, 25 milhões de reais. E por esse motivo, a negociação entre o clube carioca e a equipe gaúcha ainda não avançou. Já o Mateuzinho recusou a proposta do Botafogo e, portanto, permanece no ninho do urubu. O Flamengo decidiu não vender o lateral para o Corinthians após desavenças anteriores em relação à negociação pela saída dele por empréstimo. Com esse impasse, o Mateuzinho segue à disposição do técnico Tite para os próximos jogos da temporada. Os dois, apesar de terem treinado com o elenco, são dúvidas para o jogo contra o Vasco da Gama, que vai ser realizado a partir das 19 horas, horário de Brasília, neste domingo, dia 4, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, e vai ter a transmissão da Cazé TV, via stream, dos SBT em canal aberto e do Sport TV na TV paga. Vale destacar que cerca de 45 mil bilhetes já foram comercializados para o primeiro Clássico dos Milhões na atual temporada. E a expectativa, é claro, é de casa cheia. A torcida do Flamengo adquiriu ingressos principalmente para o setor norte, exclusivo para a torcida rubro-negra. Já os setores leste inferior e superior, oeste inferior e Maracanã mais, foram divididos meio a meio, ou seja, torcedores do Flamengo e do Vasco podem assistir ao clássico juntos neste local. O Flamengo está prestes a perder mais um zagueiro do elenco, afinal o Pablo tem acordo já com o Botafogo. O atleta será emprestado gratuitamente por um ano com direito à divisão dos salários. Além disso, para o jogador enfrentar o Flamengo em 2024, o clube de General Severiano vai ter que pagar uma multa. Como o Pablo já jogou pelo Flamengo no Campeonato Carioca, naquele empate contra a Portuguesa, lá em Natal, o zagueiro não vai poder jogar na competição em outro clube, como manda lá o regulamento do Campeonato Carioca. Porém, nas demais disputas, o zagueiro só estará apto a entrar em campo diante do Flamengo sob o pagamento de uma multa de R$1 milhão à vista 24 horas após o fim do jogo. Além de receber Pablo de graça, o Botafogo não vai pagar a totalidade do salário do zagueiro. Afinal, o Flamengo vai arcar com 32% dos vencimentos do jogador, ou seja, o clube dirigido pelo John Textor vai assumir 68% do salário, contando com os encargos. O vínculo do Pablo com o Flamengo se encerra em dezembro de 2025. Ele vai fazer exames no Botafogo hoje e, por isso, só vai divulgar a chegada do zagueiro, o Botafogo, depois da aprovação destes testes. Por outro lado, o Flamengo fica com uma opção a menos no setor, mas a diretoria está confiante num acerto com Léo Ortiz, do Bragantino. Everton Ribeiro deixou o Flamengo após não aceitar a renovação do contrato por mais uma temporada e assim o mais querido combinou com ele em fazer uma homenagem diante da torcida do Flamengo no Maracanã.
No entanto, o Bahia não liberou o atleta para viajar para o Rio de Janeiro para uma série de agradecimentos antes do clássico desse domingo contra o Vasco. Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, há um impasse entre Flamengo e Bahia pela liberação do Everton Ribeiro. Atualmente, não há programação para que o atleta esteja no gramado antes do clássico contra o Vasco nesse domingo no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O Bahia alegou que não negociou ceder o Everton Ribeiro ao Flamengo para uma série de homenagens e, além disso, o time baiano tem um clássico no domingo contra o Sport, ou seja, o meio-campista é fundamental para disputar mais uma partida da equipe do Grupo City. O Palmeiras anunciou que não vai jogar mais no Allianz Parque por tempo indeterminado, porque o seu gramado sintético apresenta péssimas condições e tem sido muito criticado, inclusive pelo seu próprio treinador, o Abel Ferreira. Flamengo e Fluminense, através do consórcio Maracanã, detonaram o local onde o clube alviverde manda as suas partidas. Em um documento redigido por Flamengo e Fluminense, o consórcio Maracanã relembra recentes falas da presidente do Palmeiras, a dona Leila Pereira. A mandatária culpou o estado ruim do gramado do Allianz Parque por, supostamente, em razão da sequência de shows no local, e que daqui a 20 ou 25 anos vai entregar o Coliseu para a gente e não vamos receber absolutamente nada. Além disso, Flamengo e Fluminense relembram o problema do Palmeiras com a empresa responsável pela construção do estádio. Aspas, o conflito entre as duas entidades, Palmeiras e W Torre, ganhou contornos ainda mais graves, pois o Palmeiras afirmou que somente vai voltar a mandar jogos no estádio quando a Real Arenas honrar com a sua obrigação de realizar a manutenção adequada do campo. Aspas, evidentemente que o Palmeiras, que atestou a capacidade técnica do consórcio Maracanã para todos, manifestou publicamente a falha da Real Arenas na manutenção do estádio Allianz Parque, o que desabona a suposta qualificação técnica para o consórcio. Afirmou lá o documento que o Fla e o Flu enviaram. A W Torre, responsável pela construção do estádio do Palmeiras, está em parceria com o Vasco na concorrência pela licitação do nosso querido Maracanã. A dupla, inclusive, tem realizado críticas à gestão de Flamengo e Fluminense à frente do Templo Sagrado. No momento, há 6 recursos de impugnações sendo analisados pela Comissão de Licitação do Maracanã do Governo do Estado do Rio de Janeiro sobre possíveis desqualificações dos postulantes. No último domingo, após vencer o Santos, o Palmeiras confirmou o fechamento do estádio para jogos até que o problema do gramado seja resolvido. Jogadores dos dois times se lesionaram no jogo e ficou marcado por imagens de uma espécie de gosma presa nas chuteiras dos jogadores. Com essa postura de criticar o gramado do Palmeiras, consequentemente, Flamengo e Fluminense atingem a W Torre com o objetivo de mostrar que a empresa não teria a competência para administrar o Maracanã e, dessa forma, o governo do estado do Rio de Janeiro pretende divulgar o resultado da análise das impugnações nessa primeira semana de fevereiro. Sem saber se vai ficar no Bragantino ou se vai para o Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz fez um pedido para que as partes envolvidas na situação resolvam o quanto antes essa operação. De acordo com o jornalista Gabriel Reis, o psicológico do defensor já está começando a ser prejudicado com a demora dessa novela. Flamengo e Red Bull Bragantino estão com uma reunião marcada para definir a questão da vinda ou não do Léo Ortiz para o Flamengo. O Léo não aguenta mais, o jogador está inquieto, até para a cabeça dele ficar boa e ele entrar na temporada definitivamente. O Léo pede para que isso seja resolvido encarecidamente o quanto antes. O Braz e o Spindel estão com uma reunião marcada com a diretoria do Red Bull Bragantino para esta sexta-feira, a fim de definir as questões de valores e como serão pagos.
O Flamengo tentou abaixar mais um pouco o valor para depois assinar logo o contrato e resolver essa novela que está perto do fim. O Léo Ortiz é um jogador que interessa para a zaga porque o Pablo já saiu do Botafogo, está confirmado isso. Então é o momento do Flamengo sacramentar a chegada do Léo Ortiz ou buscar outras opções. O Marcos Braz ele tem sido muito cobrado pela torcida por essa demora. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você ajudou demais o nosso canal. Muito obrigado. Manchete: em decisão inédita, Vasco e Flamengo definiram a arbitragem para o jogo de domingo. É mole? A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, decidiu inovar e pediu ajuda do Vasco e do Flamengo para decidir o juiz do Clássico de domingo, às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. Foram apresentados 4 nomes em reunião com os 2 clubes, na tarde dessa sexta-feira, na sede da FERJ. E o escolhido foi Wagner do Nascimento Magalhães. O VAR será Rodrigo Nunes de Sá e seu auxiliar Bruno Arleu de Araújo. Todos os nomes foram definidos em consenso entre os 2 clubes. Se mais de um árbitro fosse escolhido, haveria então um sorteio aberto para a imprensa. O Flamengo esteve representado pelo presidente Rodolfo Landim, pelo diretor executivo de futebol Bruno Spindel e pelo diretor de relações externas Cacau Cota. Já a Vasco compareceu Alexandre Matos, diretor executivo de futebol, e Glauber Rocha, supervisor. O início do Campeonato Carioca tem sido repleto de polêmicas arbitragens e, por conta disso, a Federação do Rio voltou atrás no que estava previsto no regulamento e determinou que todos os jogos, quando um grande estiver envolvido, vai ter o árbitro de vídeo, por exemplo. O Vasco se sentiu prejudicado em mais uma ocasião. Depois do empate contra o Bangu pela 4ª rodada, formalizou um pedido para que o árbitro nunca mais apite um jogo seu. Já na derrota para o Nova Iguaçu, na rodada passada, a própria federação informou ao fim do jogo que o árbitro da partida seria retirado das escalas. Aí eu te pergunto, você gostou da escolha do Wagner do Nascimento? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui dando aquela força comigo. Bora lá! Alô, meu amigo José Batista Pinto. Alô, meu amigo Eledir Brandão, de Barra do Piraí, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Clóvis, de Itaituba, no Pará. Alô, meu amigo Claudiano Silva. Alô, suas filhas Esther e Estela Mariane, de Carangola, Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Benedito, de Bacabal, no Maranhão. Alô, amigo Egildo Campos, de Barueri, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Luiz, de Araçuaí, Minas Gerais. Alô, minha amiga Mara Gaspar. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Zinho do Alemão e seu neto Miguelzinho. Alô, meu amigo Hélio Pereira de Kenton, nos Estados Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Sérgio Martins, de Paranaguá, litoral do Paraná. Alô, meu amigo Robério Oliveira e seu sobrinho Ebert Rocha, em Várzea Nova, na Bahia. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Heraldo José Santos. Alô, sua irmã Andresa Oliveira, de Lagarto, no Sergipe. Alô, esposa do Heraldo, a Luciana Ribeiro, de Sorocaba, São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Paulo. Alô, sua esposa Margarete, de Coronel Pacheco, em Minas Gerais. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, minha amiga Edjane Correia. Alô, galera da Praça do Itamaraty. Alô, meu amigo Erivan Rodrigues. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo pastor José Miguel e esposa Cláudia. Parabéns pelos 40 anos de casado. Maravilha, muita saúde, muitos anos de união. Feliz para vocês, meus queridos. Comemorem bastante o seu dia. Tamo juntos!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!